Oi pessoal, novamente aqui no nosso canal, né, Arte Sua Linda, com o nosso curso de desenho artístico, na nossa 10ª aula. Eu trouxe hoje a proposta desse bonequinho, tá, de um menininho, né, que a gente tem aqui só o rostinho, bem linear ainda, mas já entrando um sombreado aqui no cabelo, de uma forma muito simples, mas a gente já vai começar a falar e fazer o sombreado, né? Eu trouxe mais uma vez uma forma que o grosso do desenho, a parte mais que tem uma massa maior, continua estando dentro de um quadrado com largura e altura iguais, tá? Trouxe de propósito, inclusive eu mexi nesse desenho para que ele ficasse com essa proporção, né? Com a largura e a altura iguais. Ué, Lili, mas o rosto dele é mais fino, realmente, mas a gente sempre trabalha, quer dizer, sempre trabalha, quem define isso somos nós, né? Mas quando a gente tem uma forma que tem um volume tal que chega aqui, eu até poderia trabalhar com a orelha dele, fazendo a caixa, cortando um pedaço do cabelo, com o rosto, cortando a orelha e o cabelo, mas assim, no momento me interessa, até porque é uma forma muito simples, sem muito detalhe, me interessa pegar o que tem de mais para fora, que é a curva do cabelo. E se eu pego daqui até aqui e transfiro essa distância de largura para cá, para a altura, é um quadrado que eu tenho. Então, eu não quero ainda trabalhar com vocês com diferença na régua, tá? Esse vai ser o segundo exercício e o último que vai caber dentro de quadrado. O próximo a gente já vai fazer com a diferença, que é, em geral, o que ocorre, tá, gente? Normalmente, quando a gente trabalha no desenho, a gente sempre tem a diferença, tá? E aí é que é a importância maior daquela reguinha de meios. Eu trouxe uma outra folha, eu peguei essa folha aqui, que foi a minha original, e fiz uma cópia. Mas nessa cópia eu já desenhei o quadrado previamente em torno da forma. Então eu vou explicar aqui, porque quando eu abri a cópia, por que trabalhar com duas folhas? Lembra que eu falei que uma é a folha de estudo e a gente vai riscar em cima, fazer a caixa, fazer a régua de meios, escrever qualquer coisa, numeração ou qualquer detalhe que a gente queira ressaltar para não esquecer. Essa folha de estudo, folha de análise, na hora que eu for trabalhar a arte final, com sombreado, ela vai me atrapalhar, porque ela vai estar muito riscada. Então, às vezes, para fazer luz e sombra, cor, é legal você ter uma segunda folha, que é a original, a outra, na verdade, é uma xerox dessa, que às vezes é a colorida e a outra está em preto e branco, porque já é xerox, que eu vou deixar sem riscos para eu poder enxergar os volumes, as formas, tá? Para poder fazer a arte final. Então, aqui no caso, eu vou deixar essa daqui e a outra já vai estar com a caixa. Mas eu vou explicar em cima dessa como é que eu construí a caixa primeiro, tá? Porque eu vou pausar esse vídeo para tentar ver se eu consigo adiantar o máximo possível, porque a outra eu tive que fracionar em 3 aulas para explicar bem, porque era o primeiro exercício. Mas esse eu acho que a gente já pode dar uma avançadinha. Então, olha só, o que eu tenho mais para fora desse lado? Se eu fosse pegar essa lateral aqui da folha e trazer ela paralela aqui para dentro, o que encostaria primeiro? Pá, encostou, olha lá, o cabelo, certo? Então, a minha primeira linha, eu vou tomar essa distância, vou marcar ponto para cima, 2 pontos em cima, ultrapassando a medida da altura, 2 pontos para baixo, ultrapassando a medida do queixo aqui, para poder me servir depois para fazer a caixa até embaixo, tá? Então, a primeira linha estará aqui. Do outro lado, o que eu tenho mais para fora? Vamos aqui, ó, percepção, ó. Trouxe o palito paralelo, quando ele encostar no desenho, ele para. Olha lá, o cabelo também, né? Então, eu vou tomar esta distância e vou marcar os pontos. 2 pontos para cima, 2 pontos mais para baixo. Por que 2, Lília? Poderia ser só um em cima e outro embaixo, e aqui eu já saberia que a linha tocaria ali? Sim, mas eu tenho linhas curvas, e isso me atrapalha muito na hora de fazer uma linha reta, porque em geral a gente tende a acompanhar, achar que está torto, querer consertar e acaba errando.
Então, por isso que eu falei de fazer 2 pontos, um intermediário, um mais na extremidade, e aqui também, um intermediário, um mais na extremidade, tá? Então, eu fiz uma linha do lado de cá, uma linha do lado de cá. Vou fazer embaixo, eu tô com 2 folhas aqui, ó. Tá vendo o problema? Ó? A folha andou, já ia ficar errado se eu tomasse medida. O que eu tenho mais para baixo aqui, ó, é o queixo, né? Se eu subir o palito paralelo ao corte da folha, ó, onde ele vai esbarrar primeiro no desenho? No queixo. Então, eu pego a medida do queixo para baixo até o corte da folha, pontinho para cá, pontinho para cá, pontinho em cima da linha que eu fiz, pontinho em cima da linha que eu fiz. Terceira linha, fiz o U. Posso já pegar a largura desse U e jogar do queixo para cima, porque vai fechar aqui. Ué, Lília, mas tem coisas além, mas aqui é o topo da cabeça dele, ó. Eu vou até pegar aqui uma caneta gel, que é aquela que eu falei que ela é boa zona de desenhar em cima de sombreado, porque ela parece, tá? Ela tem uma aderência boa. Então, vou pegar uma aqui só para vocês enxergarem, ó. O problema dela é que se você passa 2 vezes, a segunda linha tira a primeira, tá? Mas olha lá, a cabecinha dele, ó, tá ali, ó, a altura, né? Então, se eu pegar a largura total do queixo para cima, vai ficar aqui. E o que excede, Lília? O que excede são pontas de cabelo. Se eu errar a altura da ponta, o formato dessa ponta do cabelo, não vai mexer na fisionomia dele, na forma da cabeça. Então, eu vou deixar para fora. Já vai ser uma diferença, mas vai ser uma diferença que depois eu vou medir com palito direto na régua. Não vou precisar fechar a caixa aqui acima, no final dela, como a gente vai fazer com as formas que couberem dentro do retângulo, daqui para frente, tá? Então, eu já vou mostrar aqui a caixa mais feita na Xerox, que é a folha que eu vou trabalhar. Aqui, ó, fiz a linha de cá, pegando a distância, fiz a linha de cá, pegando a distância, do queixinho, pegando a distância. Então, eu fiz o U e fechei o meu quadrado, tá? Fechei o quadrado. Às vezes pode parecer que tá torto, porque dá essa sensação por conta das linhas curvas, né? Bom, gente, o que a gente vai fazer agora? Vamos lembrar lá da 8ª aula, se eu não me engano, que foi na 8ª que a gente começou. A gente já fez a caixa, que é o quadrado, e agora a gente vai fazer o eixo, tá? Então, para eu fazer o eixo, eu vou olhar para a forma, tá? E vou para a linha reta, achar onde é o meio. Nem sempre o meio é o meio do queixo, tá? Pode estar descentralizado. A gente tende a ir para o meio da forma, né? Mas a gente tem sempre que checar, até porque esse meio da forma nos induz a ir, olha lá, olha ali, descentralizado, tá vendo? Então, eu preciso jogar essa linha para cá. E eu já percebi que o queixinho dele tá bem descentralizado. O desenho não tá simétrico. Não há simetria, tá? Então, aqui, ó. Acho que pode ser um tico mais pra cá. Eu acho que talvez aqui seja o meio. Porque ali a linha tá meio dupla. Tá me dando uma impressão errada. Bom, então aqui é o meio, tá? Vou apagar o que tá errado. O queixo eu já vi que tá descentralizado. E vou pegar essa medida aqui, vou jogar lá pra cima, tá? Quando você tem um tom muito preto, o grafite ainda aparece, porque ele fica prata. Mas quando você tem um tom de cinza, gente, ó, ficou um pouquinho pra lá. É ruinzão de fazer. É aqui, ó. Deixa eu pegar minha caneta gel. Marquei.
A caneta gel, gente, as primeiras cores que a gente usa em desenho são a branca e a preta. São muito úteis, tá? Essa daqui, ó, eu nem mostrei naquela lista de material. Essa daqui é a Uniball da Signo, né? Mas tem outras marcas também, tá? Mas essa caneta é muito boa, até para você ter uma bem colorida, uma vermelha, laranja, uma cor assim que chame atenção, para marcar em cima do grafite. E da Xerox, tá? Porque ela deixa você enxergar melhor. Então, aqui é o meio, aqui é o meio. E agora eu vou transferir para cá, conferir, para cá, conferir e fazer a cruz, tá? Vou pausar para poder adiantar e o vídeo correr melhor, tá? E a gente já se fala. Bom, gente, aqui, olha, já fiz o eixo, tá? Eu até passei aqui uma outra caneta gel num tom mais vivo, né? Para tentar, porque hoje eu tô gravando à noite e aí a luz fica um pouco pior, né? Então eu passei aqui no eixo, né? Sempre pegando aqui a metade, jogando para lado de cá, conferindo, jogando para cá, conferindo, para cá, conferindo. E aqui, olha, minha mão pegou em cima da caneta gel e transferiu para cá. Então é importante, gente. Aqui é uma folha de estudo, não teria problema sujar, riscar, mas assim, não pode ficar muito suja nem muito riscada porque vai atrapalhar a compreensão, né? Então é legal a gente ter uma folhinha de rascunho, né? Uma folhinha que você já está inutilizada para você sempre apoiar a mão, tá? E não sujar o trabalho, porque inclusive tanto o toner da Xerox é danado para manchar, né? Arrasta aqui na mão e sai manchando tudo, quanto também quando você está fazendo arte final, que aí mesmo é que você não pode deixar sujar, manchar, nem suar com a mão em cima do papel, porque vai fixar todo o pozinho do lápis de cor, principalmente do grafite, né? E vai criar uma mancha feia que não vai sair. Então, fiz o eixo. E qual é o próximo passo? Fazer a régua de meios, né? Então, eu posso fazer aqui, aqui, aqui embaixo ficou com pouco espaço, o desenho ficou muito para baixo. Posso fazer do lado, onde vocês preferirem, tá? Eu vou fazer embaixo, vou manter o canto inferior direito, tá? Para poder memorizar melhor, mas eu poderia fazer em qualquer lugar. Então, agora eu vou olhar, tá? Mais uma vez, né, no olhômetro, ó, do meio para cá, onde eu acho que é a metade disso. Eu acho que a metade disso é aqui, mas eu preciso conferir, né? Então, isso daqui, gente, ó, aqui eu acertei, tá vendo? Isso daqui, gente, tá lá naquela aula, na primeira aula que a gente fez usando o método, né, para desenhar, que eu acho que é na 8, tá? Que foi 8 a 9 a 10 foram aulas de um só exercício, do primeiro exercício usando o método com a forma quadrada. Aqui eu dei uma errada. Vou jogar mais um pouquinho para cá. Então, ó, gente, sempre conferindo para ver se está certo, tá? Não pode confiar só na sua percepção visual, não. Tem que tirar a prova dos 9, conferir. Ó, volta e meia, eu tô botando a ponta do palito e riscando um pouco adiante. Quando eu dou aula presencial, nessa fase, eu pego o trabalho de aluno para poder conferir, tá, gente? Eu olho, né, de todo mundo, vou conferindo para ver se a pessoa está conseguindo fazer, mas aqui não dá. Então, vocês vão ter que fazer em casa essa conferência, pelo que o caminho que eu tô tomando aqui. Eu faço esse traço do meio um pouco mais prolongado para poder já fazer essas diferenças, né, como se fosse uma régua mesmo. E aqui eu já vou achar metade de cada pedaço desse. Vou conferir, principalmente porque eu tenho essa linha aqui que me atrapalha. E vou enumerar a minha régua. Lembra que eu botei a numeração do centro para fora e aí ficou me atrapalhando no outro exercício, porque a mão ficava em cima, aí eu troquei. Então, aqui eu já vou colocar o 0 do lado de cá, tá? E vou caminhar para o centro do eixo, para não atrapalhar na hora de medir
a visualização de vocês, ok? Na verdade, gente, tanto faz, tá? Isso aqui é só uma referência para facilitar a medida, ok? Feito isso, a minha régua de meios, essa folha daqui, gente, eu deixo porque ela é original, ela vai estar sombreada, aí os riscos atrapalham a visualização para você olhar a sombra, olhar a forma, se ela tivesse aqui textura de pele, se ela fosse colorida, eu estivesse trabalhando com cor. Esse monte de risco, de régua, de anotações atrapalha. Então eu deixo essa daqui, né, para eu olhar quando eu quiser fazer a arte final, ok? Tirando já essa parte de medidas, aí eu já vou fazer arte final com sombra, colorindo, e aí eu preciso ter uma folha mais limpa, então eu deixo aquela ali quietinha. Fiz aqui o quadrado, eixo, régua. O que eu vou fazer agora? Vou partir para folha branca, onde eu vou fazer meu desenho em si, a arte final, certo? Eu ainda estou trabalhando com papel sulfite, tá? Lembrando, eu vou passar para cá o meu quadrado no tamanho que eu quiser, tá? Não necessariamente deste tamanho. E também na localização em que eu quiser. Eu posso jogar esse desenho que está na parte mais inferior da folha para o centro, ok? Eu posso centralizar, inclusive, se eu quiser. Então, assim, eu vou fazer o quadrado aqui, vou tomar o cuidado de não transferir este tamanho de quadrado. Eu posso até pegá-lo e fazer um pouquinho maior ou um pouquinho menor. Eu vou fazer esse um pouquinho menor, tá, gente? Vou diminuir, já que o outro eu aumentei um pouco, o primeiro exercício, esse eu vou diminuir. Vou pausar novamente, vou fazer um quadrado aqui menor do que esse, sempre medindo para fora da folha para não torcer o quadrado, tá? Para ele ficar com linhas sempre paralelas à folha, ainda que ele seja um quadrado com altura e largura iguais e a folha seja retangular, tá? Mas o que eu vou ver é a distância, ok? E vou tentar colocar mais para cima, para o centro, tá bem? Vou pausar, a gente já volta. Gente, voltando aqui, já tô com o quadrado pronto, né? Então, assim, eu quero aqui confirmar com vocês, ó. Joguei mais pro centro e olha o tamanho do meu quadrado aqui, olha. Vou pegar até em cima da linha, porque aí fica mais fácil de não ter erro, ó. E olha esse aqui, ó. Tá vendo? Bem menor, né? Não sei se tá dando para enxergar. Aqui, ó. Tá? Então, eu diminuí nesse caso aqui desse exercício, eu vou diminuir e vou centralizar mais. Eu fiz o quadrado. O que que precisa? Joguei o ponto na altura que eu queria, peguei a distância, transferi, fiz a primeira linha. Do lado de cá, a mesma coisa, marquei o ponto onde eu queria, o tamanho. Peguei essa distância aqui dos pontos que eu marquei, do primeiro ponto que eu marquei, né? Marquei um ponto só. Joguei para cá, para os lados e fiz essa linha. Aqui também já joguei um ponto onde eu queria fechar o quadrado, né? Peguei essa distância, joguei para cá, fiz a linha, construí a linha. E aí eu peguei a largura, só aí eu meço a parte interna, né? Depois que eu tenho o U. Peguei a largura e joguei para cima e fechei o meu quadrado. A quarta linha é que fecha o quadrado, tá? Largura e altura iguais. O que eu vou fazer agora? Segundo passo, o eixo. Depois do eixo, terceiro passo, a régua. O eixo, olhando aonde eu acho que é o meio. Não posso pegar esse eixo daqui e jogar para cá, porque os tamanhos estão diferentes, né? E também nunca é objetivo transferir medida daqui para cá. Então, onde eu acho que é o meio, eu jogo e confiro. Ficou um pouco para cá, esse lado ficou menor do que esse, porque quando eu joguei a ponta do palito, terminou aqui dentro. Vou jogar um pouquinho pro lado, para aumentar um e diminuir o outro. Vou transferir, depois que eu confirmo. Quando eu transfiro, eu volto a confirmar, sempre. Vou jogar já no meio e vou fazer essa linha. Posso jogar um ponto intermediário, se eu quiser facilitar. Não posso fazer muitos pontos, porque eu não exercito coordenação motora, percepção visual e fico dependente de um monte de ponto.
mas pode, nesse início, ou quando você tá com um pouquinho de pressa, fazer uns pontinhos intermediários, tá? Então, aqui, primeira linha, volto no ponto inicial e transfiro agora para onde tá faltando para fazer agora a linha deitada da cruz, ok? Então, eu só tô até aqui para lembrar, vou pausar novamente, vou terminar o eixo e vou fazer a régua no canto inferior direito, uma régua de meios, achando a metade, marcando, conferindo, jogando para cá, depois fracionando novamente cada pedaço desses dois, depois fracionando os 4 pedaços que apareceram, tá? Para ficar no mesmo estilo dessa, mas com proporções diferentes, porque esse quadrado é menor. Pausando novamente. Bom, pessoal, voltando, já tô com o meu quadrado, né, minha caixa aqui pronta, já fiz o eixo e já fiz a régua dentro dessa caixa, uma régua de metades, mas nessa caixa, não é trazendo medida daqui para cá, até porque eu não poderia, porque nesse caso aqui, ó, olha aqui, a metade desse lado aqui, que seria a 4ª parte do todo, né, do lado inteiro, olha aqui onde é que ela vai, ó. Vai lá mais na frente, porque esse quadrado está maior do que esse. Nesse exercício eu optei por reduzir ao invés de ampliar, tá? Para vocês perceberem as possibilidades, né? E de que a gente não tem que ficar amarrado à forma e nem transferir medidas daqui para lá. Então agora, gente, eu vou começar o desenho em si, né? Que é o que a gente viu na última aula, na 9ª, né? Antes daquela que eu falei do material, né? Então, eu vou começar a desenhar tudo que passa perto das linhas, tanto da linha do quadrado quanto do eixo, ou até mesmo dos pontos da régua, já me facilita bastante. Por exemplo, o queixo está descentralizado, ele vem para cá do 8. Então, eu já tenho uma pista que o queixo está batendo entre o 7 e o 8, e ele dá uma levantada a partir daqui, tá? O cabelo também, olha, ele tem uma distânciazinha para cá, né? E ele já tangencia, ele toca nessa linha. Eu posso marcar o ponto onde ele, no meio, onde ele toca aqui, e fazer aquele trabalho de já começar a ir na régua, né? Lembrando que eu vou, ó, 2,5, vou largar e venho aqui no mesmo ponto, entre o 2 e o 3, 2,5. E aí eu já marco aqui para saber que aqui nessa altura é mais ou menos o meio onde ele encosta, né? Ó, na linha. E daqui em diante ele já começa a se afastar. E agora aqui, olha, ele neste ponto ele já encosta na linha de cima. Que distância é essa? Eu ia falar, gente, lembrando que a gente primeiro faz a silhueta, tá? Depois a gente coloca o recheio, que é olho, nariz e boca, tá bom? Então, aqui, ó, ele toca aqui, né? E pra cá ele já tá se afastando. Não se preocupem com a forma. A forma a gente depois pode voltar e acertá-la, tá? Aqui. Vou fechar para o lado de cá. Vamos ver se essa distância aqui se repete aqui. Creio que não. Acho que aqui ele tá um pouquinho descendo antes, ó. Não, eu acho que tá legal. Acho que dá para vir. Ele desce realmente nesse ponto aqui. Eu acho que é a mesma distância. Então, daqui para cá. Gente, esse desenho eu vou colocar disponível nos comentários, tá, desse vídeo, para que vocês imprimam. A ideia é que vocês trabalhem, ó, aqui tem uma distânciazinha e já toca, né, praticamente na mesma posição aqui no lado de cá. A ideia é que vocês trabalhem com o mesmo desenho que eu estou fazendo aqui em casa, tá, gente? Vai facilitar muito para vocês compreenderem. Trabalhar com desenho diferente vai ter movimentos, né? Vão ter movimentos diferentes, medidas diferentes, então vai dificultar o aprendizado de vocês. Vamos lá. Aqui, o cabelo dele desce um pouco, ó, mais ou menos isso aqui.
tá? Desse lado desce até mais, né? Porque ele tá mais comprido e vem praticamente reto. Aqui ele vem caindo. Então, eu tenho que ver depois quanto vai descer desse lado, só vou puxar uma linha. E vou ver agora a distância do rosto. O rosto dele, ele emenda, ele bate aqui na linha do eixo, nessa altura. Que distância é essa? Que altura é essa, ó? Joga na régua. Pouquinho depois do 2, gente. Não chega a ser 2,5, não. É um tico depois do 2. Vou lá em cima da linha do eixo. Marco. Sei que o rosto dele tá saindo daqui, tá? Não vou terminar de fazer a forma ainda não. Vou largar só a linha ali. Vou do outro lado. Que distância é essa aqui? Só que aqui, olha, o cabelo impede que o rosto, a linha do rosto vá até em cima, mas teoricamente ela estaria aqui, ó. Né? Se eu seguir a linha dela, eu posso fazer isso, tá? Vai me facilitar, porque eu vou medir em cima da linha do eixo. Fica mais preciso. 2, aqui tá com a medida 2, lá era um pouquinho além do 2. Então, ó, se a linha do rosto tocasse no eixo, ela tocaria aqui nesse ponto. Sendo que depois eu vou apagá-la, porque o cabelo vai estar por cima dela, né? Bom, desci. Que altura é essa, gente, desse cabelo? Essa é minha cachorra aqui dentro, gente. Ela tá andando, as unhas batem no chão, fica esse barulhinho. Ó, desci aqui. Que medida é essa? Do 0 a 1. Do 0 a 1, aí eu venho aqui e eu já sei que a medida do cabelo tá aqui. Tá? Nós estamos com 20 e poucos minutos, 26. E pra cá ele vai caindo, tá? O formato do rosto, gente, eu vou olhar mais ou menos, mas é meio difícil a gente fazer com tantas linhas aqui, né? Depois, quando apaga as linhas, a gente volta para acertar, ok? Então, aqui. Aqui, aí agora eu vou subir o queixo. E mais ou menos isso. Se for o caso, depois eu volto acertando a forma, tá? Eu só quero criar uma forma aqui por enquanto. Aqui, gente, tá todo picadinho, né? Porque tá separando o cabelinho dele. Eu vou fingir que não tá separado, vou fazer uma linha única. Quando a gente tem franja, franja de tecido, franja de cabelo, ponta, facilita muito você fazer isso aqui, tá? Porque você vai fazer reto, depois você vai fazer essas separações. Bom, boca. Vamos lá, agora eu já posso começar a fazer o recheio, né? A altura da boca. Da linha para cima. Poderia ser do meio para baixo também, tá? Tanto faz. Do eixo para baixo. Tomei a medida, vim aqui. Um pouquinho além do 2. Um tico além do 2. Um fiapo além do 2. Joguei da linha para cima em cima do eixo. Eu sei que a boca está passando aqui, tá? E ela sobe para o lado de cá e sobe para o lado de cá. Que distância ela pega aqui nessa altura? Vamos lá ver? Joga. Não chega a ser 3,5, um pouquinho antes do 3,5. Então, puxa um pouquinho para cá. E vou jogar aqui. Mas eu não sei, gente, muito bem em que ponto, porque eu vi a altura, mas não vi a distância. Então, eu vou fazer um traço, porque a altura tá aqui, ó, mas eu não sei exatamente em que ponto tá a distância. Do outro lado, aqui quase que na altura do 6, ó. Aqui eu tenho a pista da régua, né? Joga pra cá, 3. Joga pra cá, 3. Esse lado tá um pouquinho mais levantada a boquinha, né? Não, tá mais descida, não tá levantada, não. Uai, peraí. Voltando aqui, porque eu já esqueci.
pouquinho depois do 3, esse lado aqui tá um pouquinho mais levantado do que o outro, este de cá. E esse daqui tá 3 cravado, então eu vou jogar aqui, tava um pouquinho acima da minha, tá, gente? Eu tinha feito uma marcação errada. Joguei aqui. E agora eu vou ver a distância. Eu já vou pausar novamente para dar uma avançada, tá? 2. E do lado de cá, um pouquinho depois de 1,5. Então, esse lado de cá são 2. E aí eu vou lá em cima do traço e cravo onde é a boca. Então, olha só, ela não tá tão fechada. Eu aqui tinha fechado mais a linha, ela tá mais aberta, tá? E lado de cá, vou voltar a medir, porque eu já esqueci. Um pouquinho depois de 1,5. 1,5 seria aqui, um tico pro lado. Agora meus cachorros estão uivando. É uma benção. Sinfonia. Vou pausar, a boquinha já tá feita. Vou pegar a altura do nariz. A altura do nariz aqui, posso pegar do eixo para baixo, posso pegar daqui para cima. Vou marcar esses 2 pontos, depois eu vou ver a distância, porque ele não tá centralizado. Lado de cá, aí eu vou na régua, marco o lado de cá, os olhinhos, depois eu volto para fechar o cabelo com vocês, tá? Voltando, gente, olha só, fiz a boca, fiz o nariz, eu não apaguei os traços, tá? Para vocês perceberem, ó, aqui o olho, ó, eu ia construir aqui, porque eu botei a distância para cá, mas aí eu joguei muito para cima. Então eu deixei até as linhas para vocês perceberem, porque aí depois quando eu medi para cá, eu percebi que isso aqui estava errado. Aí eu até deixei construir o olho. É importante depois a gente também pegar isso aqui, ó, medida interna, tá? E confirmar do 0 ao 1. Do 0 ao 1 e confirma, tá? E a altura também, que ele tem mais altura do que largura, né? Ele é um ovoide. Então, ó, vai um pouquinho lá, além do 1, não chega a 1,5, mas vai um pouquinho. Aí você confirma, o meu tá um pouco menor, vou ter que ajustar essa altura, tá? Então, aqui, ó, a altura dele é maior. Então, gente, a gente vai ajustando, tá? O nariz também, a forma do nariz, se você achou que ele tá muito perto do olho, às vezes é a forma aqui, ó. Tá vendo? A gente ajustando a forma já vai equilibrar a distância, né? Também pegar essa distância pra cá e medir, tá? Então, depois a gente vai fazendo os ajustes. Ele ficou parecendo um cogumelozinho, né? Tá faltando a orelha, né? Vamos aqui, ó. Esse cabelinho aqui, essa pontinha, também vou medir, ó. Vamos de dentro, de fora para dentro, aqui, ó. Vai lá. Pouquinho além de a beirinha passou. Daqui para cá. Então, o cabelinho, ele sai aqui, ó. Aí ele desce, só que ele tá escondido atrás dessa franja, né? Mas ele desce aqui. Do outro lado, vamos imaginar se ele subisse para cá, a altura dele seria mais ou menos essa distância. Joguei para cá. Ele não aparece aqui nesse pedaço porque ele tá por trás do cabelo, tá? Esse cabelo aqui também acho que tá muito pontudo. Mas ele desce para cá, tá? Depois eu apago. A orelha, gente, a altura da orelha é aqui, ó. Se eu estender para cá, que distância é essa? Ó. 1,5. 1,5. Vou jogar para cá e aí eu já sei a altura da orelha. A orelha vem aqui, tá? E aí eu já começo aqui a fazer a forma dela. Ela encontra ali naquele cabelinho. E que distância que ela tá para cá? É trabalhoso nesse início? É, gente. Mas isso daqui, depois você vai fazer assim, é uma distração, tá? Até você conseguir meio que montar o desenho, né? A forma. Ué, mas dá para fazer isso com o rosto real, né? De verdade, uma fotografia? Dá, tá? Todos aqueles desenhos que vocês viram
que meus ex-alunos fizeram, o pessoal já do avançado, não chega a ser 3,5, um pouquinho antes. Foram feitos dessa forma com este método, gente. É a maneira mais fácil, porque ela é coerente, você consegue entender o que está fazendo, você consegue consertar quando você erra, voltar atrás e consertar, conferindo medidas, tá? A altura da orelha, vamos lá. 0 a 1. Então, aqui a altura da orelha tá aqui. Como eu falei, ele não tá simétrico, né? Um lado e o outro. Tem diferenças de altura de orelha, de forma do cabelo, da cabeça meio inclinada, tá? Então, a gente tem essas diferenças. A orelha vem pra cá. E que distância ela tá aqui? Aqui ela tá bem encostadinha, ó. Meio. Metade. Aqui entre o 0 e o 1. Poderia ver que distância era essa? Poderia. Se eu quero fazer uma coisa bem bonitinha, eu vejo a distância, tá? E a altura, gente, vamos lá, a base dela, ó, tá aqui. Vou tomar essa altura aqui, vou jogar pra cá, vai dar quase lá no 4. Não chega a encostar, tem uma distânciazinha, ó. Aqui é a altura da orelha. Então, eu preciso me organizar nessa forma para chegar até ali a altura, tá? E agora, gente? E agora eu vou começar a fazer a abertura de cabelo. Ó, aqui tem uma abertura grande. Que distância ela tá aqui em cima do eixo? Pouquinho além do meio, quase chegando no 1. Ela passa aqui, ó. E ela vai um pouquinho mais para cá, vai fazendo essa curva. E aí, Lília, mas tem que medir todos esses buracos aqui? O ideal é que você marque os mais abertos, né? Então, agora aqui, ó, esse que tá aqui bem abertão. Você não precisa ficar contando o número de fios de cabelo, né, gente? Por favor. Mas, assim, legal você marcar o que vai chamar mais atenção das pessoas, tá? Para o olhar bater e não perceber a diferença. Mas, assim, o número de fios, essas coisas, não, por favor, não há necessidade, né? A próxima abertura, aonde tá? Além do 4, ó, quase 4,5. Não chega a ser 4,5. Próxima abertura tá aqui. Então, ó, ela vai descer, vem pra cá. Como aqui é pequenininho, nem vou medir essa abertura, tá? Já vou jogar aqui. Tem uma outra, ó, em cima da linha desse cabelito aqui. Então, ó, já faço aqui. Aí eu já vou apagando agora, gente, algumas coisinhas que ultrapassaram linha, né? Já vou dando meus acertos aqui, tá? Já posso ir, ó, para eu enxergar melhor o desenho, apagando aqui o eixo em alguns pontos, tá? Aqui a próxima abertura, onde tá? Do lado de cá. Tá aqui em cima do eixo. 2. Como eu falei, gente, eu vou disponibilizar esse desenho nos comentários, tá? A cópia eu escaneei, vou deixar nos comentários para vocês imprimirem e vou disponibilizar também na minha página do Facebook, vou deixar público, tá? Lília Santos. Vou deixar público, porque aí também, não sei se para algumas pessoas pode ser mais fácil, não sei. Mas de qualquer maneira eu vou deixar aqui. Tá? E aqui a outra abertura. Vou marcar aqui um lado, o outro eu já nem marco, ó. Um pouquinho além do 4. Um pouquinho além do 4. Eita, a lâmpada agora resolveu fazer barulho também, embaixo do cachorro. A lâmpada resolveu fazer uma sinfonia aqui. Aqui é curvo, tá?
E os fiapos lá em cima, gente? Os fiapos lá em cima, eu vou ver que altura é essa. Vou ver aqui no eixo, ó. O mais alto é esse aqui. Que altura é essa? Vou lá na minha régua. Um pouquinho depois do 2, não chega a ser 2,5. Hoje tá tudo meio impreciso aqui, né? Nada tá cravado. A altura é aqui, ó, do mais alto. Então, eu vou jogar uma linha aqui, tá? Meio paralela ali. Vou jogar pra cá pra ver a distância do eixo pra cá. Joguei, ó lá, um pouquinho depois do 2. Também não cravou 2,5, não. Tá aqui, tá vendo? Eu tô construindo aqui também uma caixa, né? Não deixa de ser, pra eu realizar ali os fiapinhos dele. Apesar de que isso aqui não precisa ser idêntico, tá, gente? Um pouquinho depois do 2 de novo. A gente faz foto, retrato, né? Melhor dizendo, da fisionomia e o estilo de cabelo e tal. Agora imagina, um cabelo cacheado, vai ficar contando os cachos? Não tem como, né? De onde sai esse cabelo aqui, ó? Ele sai da linha ali, então deixa eu conferir. Um pouquinho depois do 1, fiapo depois do 1. Hoje tá difícil de ter formas precisas, tá? Aqui. E aí, eu vou fazer a mesma coisa. Vamos imaginar aqui, ó, uma forma, né? Olha lá. Vai me facilitar fazer isso aqui, ó. Lembra que eu falei que quando tem ponta, para você fazer a forma externa, né? O caminho, vai ajudar, tá? Aí aqui ele vem pra cá, ele abre. Ele não chega a encostar na linha do meio, tá? E depois a gente pode também acertar isso aqui, tá, gente? É só um iniciozinho, mas não há necessidade de fazer retrato de fio de cabelo, tá? Mais ou menos, né? Então, aqui eu já vou fazer o quê? Eu agora, nessa etapa, a gente já tá com 42 minutos, eu vou apagar todas as linhas, tá? Com cuidado, para eu poder começar a enxergar o desenho. Posso apoiar minha mão numa outra folha, porque eu vou ficar arrastando muito minha mão aqui em cima, tá? Então, eu apago. E depois disso, a gente vai fazer a arte final, que é a sombra do cabelo, escurecer o olhinho, que eu vou deixar para a próxima aula. Então, na verdade, a gente vai estar fracionando ainda esse exercício aqui em 2 aulas, não mais em 3, mas agora a gente já vai começar com sombreado. E como vai ser mais rápido aqui, eu vou, nessa próxima aula, fazer o sombreado desse aqui do cabelo, ensinando vocês a fazer já um cabelo, né? E vou passar um outro exercício de sombra, que também é bem interessante, tá? A gente vai fazer a sombra transformando um círculo numa esfera, dando a sensação de volume, tá bem? Na próxima aula, então, a gente já vai ter um exercício de sombra, porque na outra que vier de forma, provavelmente na 12ª, né? A próxima é a 11ª, aí a gente já vai para uma forma que cabe dentro de um retângulo, que tem largura e alturas diferentes, que é normalmente o que ocorre, né? Com a maioria das formas, inclusive com formas humanas, tanto de rosto quanto de corpo, tá? Ninguém tem largura e altura iguais, tá? Pode ser até ter uma relação diferente, alguns ter mais próximas, outros mais distantes, quem tem o rosto mais comprido, é mais magro e alto, mas quadrado não é, ninguém é, tá? Então, a gente já vai na 12ª ver isso. Então, aqui eu já vou apagando com muito cuidado, lembrando, ó, sacudir, não esfrega a mão, não sopra, porque também saliva, gotícula de saliva mancha, tá? Então, tem que ter muito cuidadinho. E aí, a gente vai apagar tudo para poder, primeiro, antes de sombrear, conferir toda a forma, olhando para os dois. Esse aqui tá menor do que esse, mas tem que estar
com as mesmas proporções, tá? A gente vai conferir tudo e depois sombrear. E aí eu já vou trazer na próxima aula ele com tudo apagadinho para fazer a sombra, ok, gente? Beijos, tá?